Olá, gente. Estamos aqui para mais uma aula, tá? Agora, uma aplicação, tá bom? Em relação aos números racionais, tá bom? Nós vamos ver hoje um problema chamado problema das torneiras, tá? É um problema muito interessante no meio da matemática. Ele não trabalha somente as torneiras em si, mas o contexto por detrás desse problema das torneiras pode ser diversos, tá? Então, você vai pegar esse problema e aplicar ela independente da situação que está ocorrendo, tá? Vamos lá, vamos entender como ele é bem simples, tá certo? Vamos lá. Então, o problema das torneiras trabalha da seguinte maneira, tá? Considere um tanque que tem um volume V, tá bom? Você imagina aí uma caixa d'água, tá bom? Uma caixa d'água na sua casa tem um volume V. E aí você vai ter duas torneiras, tá? Uma torneira T1 e uma torneira T2, tá? Duas torneiras aí de tal forma que a sua vazão, tá? A sua vazão seja diferente, tá? Diferente, tá? O que é vazão? É a quantidade de água que sai por aquela torneira, tá? Se a quantidade for maior, a vazão ela é maior. Se a quantidade de água for menor, a vazão também é menor, tá bom? Então a vazão é a quantidade de água que sai por aquela torneira, tá? Então, o que você vai fazer aqui nesse problema? Olha, você vai fazer um experimento. Esse experimento é separado, tá? Depois você vai unir. Então, nesse primeiro momento, o experimento vai ser: você vai pegar a primeira torneira, tá? E você vai encher esse tanque. E vai pegar um cronômetro e vai contar o tempo que ele leva para encher aquele tanque, tá? E aí você vai anotar. Então, o tanque 1, a primeira torneira encheu em um tempo 1, tá? Agora, você vai fazer o mesmo experimento com a torneira 2, tá? Você vai lá, esvazia, né? E faz o experimento novamente. Pega a torneira 2 e abre e cronometra, tá? Para você contabilizar o tempo. E aí lá no final você tem um tempo 2, tá bom? O que você observou? Que as duas vazões diferentes, tempos diferentes, tá? Então, o que vai acontecer? Se o tempo da primeira for maior, tá? Significa que a vazão dela é o que? É menor, tá? Agora, se o tempo da segunda torneira é menor, tá? Menor, tá bom? Significa que a vazão é maior, tá bom? Então, qual é o problema aqui? É você colocar as duas torneiras para trabalhar juntas, tá? Então, abriu as duas torneiras, qual vai ser o tempo que esse tanque vai ser cheio completamente? Esse é o problema das torneiras, tá? Então, se elas forem abertas ao mesmo tempo, qual é o tempo, né, em que o tanque vai estar cheio completamente, tá? Então, aqui você trabalha com algumas expressões algébricas, mas para você não fazer isso toda vez, eu trago aqui uma fórmula, tá? Essa fórmula ela é bem simples de se lembrar e de ser aplicada, tá bom? Então, você vai ter 1 sobre o tempo total, as duas trabalhando juntas, tá? Mais ou menos 1 sobre o tempo da primeira e mais ou menos 1 sobre o tempo da segunda, tá? Observe que essa estrutura é uma operação em números racionais, tá bom? Ou ele é uma soma, ou ele é uma subtração, ou ele vai ser uma soma com subtração, tá bom? Ela é uma operação. Mas vamos entender esses sinais de mais ou menos, que é bem simples, tá? Então, o sinal de mais, tá? Você vai ter aquela ideia de enchimento, né? De encher aquele tanque, tá bom? E o sinal de menos de esvaziamento, tá bom? Então vai estar esvaziando o tanque, tá bom? Então, qual é o problema das torneiras aqui, resumidamente? Você vai ter dois objetos trabalhando sozinhos e a pergunta é, se eu unir esses objetos, qual é o tempo de trabalho deles, tá bom? No problema das torneiras, eu tenho duas torneiras trabalhando separadamente e se eu unir as duas para trabalhar juntas, qual é o tempo de trabalho, tá? É exatamente isso, tá bom? Observe que esse problema, tá? Ele é aplicado em outros contextos, tá? Como a gente vai ver aqui em alguns exemplos, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar isso daqui, essa fórmula e aplicá-la, tá?
em problemas que eu separei aqui, tá? Vamos lá. Primeiro problema. Eu tenho uma torneira que enche, né? Então, se ele está enchendo, eu tenho que o sinal ele é positivo, exatamente, tá? Uma caixa d'água em 4 horas, tá? E uma outra torneira que enche, se ele está enchendo, qual é o sinal? Positivo, exatamente, né? Essa mesma caixa em 6 horas, tá? Se abrindo-se as duas torneiras ao mesmo tempo, qual é o tempo T necessário para encher essa caixa d'água, tá? É o problema das torneiras. Então, qual é a fórmula? 1 sobre o T é igual a quê? Como ele é positivo, então mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 6, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Essa estrutura é uma estrutura de equação, tá? Então, uma equação eu preciso resolver um lado para depois resolver o outro, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou resolver primeiramente esse lado aqui, tá? Que é uma soma de números racionais, tá bom? Então, eu vou utilizar aquela ideia de multiplicação pelo método borboleta, como você já sabe, tá? Então, vou multiplicar aqui embaixo. 4 vezes 6 vai ser 24. Né? E aí multiplica em formato de cruz, né? Ou diagonal. 1 vezes 6 vai dar 6, mais 4 vezes 1 vai dar 4, né? Isso então aqui em cima vai dar 10 dividido para 24, tá bom? Vou transformar essa fração em uma fração irredutível, tá? Eu vou dividir aqui por 2, né? Isso aí em cima e embaixo. Então, eu vou ter 10 dividido para 2 vai dar 5 e 24 dividido para 2 vai dar 12, né? Isso vai dar 12, tá? Então, o que acontece? Esse lado eu já resolvi, então vai ficar o quê? 1 sobre um tempo t é igual a 5 sobre 12, tá? Como eu quero saber o t, tá? Eu observo que o t, ele está nessa estrutura, que é divisão. Para mim encontrar, para eu encontrar o t, eu preciso tomar o inverso desse número, tá? O que é o inverso? Eu já mostrei em outras aulas, tá? Então, o inverso é você pegar o inverso daquele número. Então, se ele está multiplicando, o inverso da multiplicação é a divisão. O inverso da divisão é a multiplicação, tá? Então, isso significa que o t vai para cima, né? E 1 vai para baixo. Se eu fiz o inverso de um lado da igualdade, eu também tenho que fazer do outro lado. Então, aqui vai ficar 12 dividido para 5, tá? Quanto é que é esse número? Eu não sei. Eu vou colocar aqui embaixo fazer a divisão, né? Ó, 12 dividido para 5, tá? Vai dar 2 e vai dar 10, né? Isso, ó. Sobra 2, vírgula, 0, que vai dar 4, né? Isso, ó. Que vai dar 20, consequentemente vai dar 0, tá bom? Então, essa divisão aqui vai ser 2,4 da hora, tá? Isso daqui não é 2 horas e 40 minutos, tá bom? Não é, tá? Se você for utilizar a ideia de decomposição de 2,4, isso daqui é 2 mais 0,4, tá? Tudo da hora. Então você vai ter 2 inteiros, 2 horas, e 0,4 da hora, ou seja, uma fração da hora. Então você precisa transformar isso daqui em minutos. Como? Multiplicando por 60. 0,4 vezes 60, eu vou encontrar 24, tá bom? Ou seja, esse tempo T aqui, tá? Vai ser 2 horas e 24 minutos, não é isso? 2 horas e 24 minutos, tá bom? Então, observe que o exemplo, né, a aplicação das torneiras é simples, tá? Coloquei na fórmula. O restante é continha, matemática básica, tá bom? Vamos para o segundo problema, tá? O segundo problema eu vou ter o seguinte, olha, eu vou ter uma torneira T que enche, então se enche mais. Um tanque em 6 horas. Eu vou ter outro tanque que enche mais também. O mesmo tanque em 8, tá? E uma terceira torneira que esvazia. Opa! Se ele está esvaziando, então o seu sinal é menos, exatamente, tá? Esvazia em 4 horas. Se o tanque está vazio e todas as torneiras foram abertas ao mesmo tempo, qual é o tempo necessário para encher completamente o tanque? Você pode até pensar na lógica. Professor, mas tem aí uma torneira que está esvaziando, ele não vai encher nunca. Claro que vai encher, tá? Porque você tem duas trabalhando a favor e um contra. Então, em algum momento,
esse tanque ele vai ser cheio completamente, tá? Então, é só colocar na estrutura. Então, 1 sobre o T, tá? Observe que agora eu tenho 3 torneiras, tá? Então, a fórmula só foi 2, mas pode ter várias e várias torneiras, tá? Trabalhando juntas, esvaziando, tá bom? Então, eu posso ter várias. Então, vamos lá. A primeira, ela está enchendo, então positivo. Então, vai ficar 1 sobre 6, tá bom? Mais o da segunda, que é 1 sobre 8, menos, né, que é o esvaziamento, 1 sobre 4, tá bom? Então, como aqui eu tenho 3 números racionais, tá? Eu vou utilizar a ideia do MMC, tá? De MMC de 6, 8 e 4, tá bom? Vou fazer aqui a decomposição em fatores primos para lembrarmos como é que faz, né? Isso, então, primeiramente por 2, 3, né? Isso, aqui dá 4, aqui dá 2, ainda dá por 2, 3 repete, aqui 2 e aqui 1, por 2 finalmente, aqui vai dar 1 e por fim 3, né? Isso, então, 1, 1 e 1, tá? O MMC é a multiplicação deles, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, 8 vezes 3 dá 24, tá? Então, o MMC é 24. Então, como é que faz essa estrutura? Olha, o MMC é 24, tá? Então, eu vou ter, ó, eu divido e o resultado eu multiplico pelo numerador. Então, 24 divido para 6, 4. 4 vezes 1, 4, tá? Mais, né, que é o sinal daqui, 24 para 8 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. Menos, né, que é o sinal que vem depois, 24 para 4, 6. 6 vezes 1 dá 6, tá? Então, fazendo a operação no numerador, 4 mais 3, 7. 7 menos 1, deixa que eu faço. Eu tenho 7, tira 6, né? Então, 1, 2, 3. Fica 1 aí, ó. Tenho que treinar aqui, gente, meus conhecimentos matemáticos, que às vezes atrofia, tá bom? Então, dá 1. Então, unindo as duas partes, né? Isso, então, eu vou ter 1 sobre o tempo t é igual sobre 1 sobre 24, tá? Mesma ideia anterior, tomar o inverso. Então, se eu pego o inverso de um lado, eu também tenho que pegar o inverso do outro, né? Isso, então, leva-se 24 horas para esse tanque ficar cheio completamente, tá bom? Então, bem simples aqui. Vamos para aí o nosso penúltimo problema, tá bom? Então, diz o seguinte, uma pessoa é capaz de construir um muro em 6 horas e a outra pessoa tem a capacidade de trabalhar para construir esse mesmo muro em 9 horas. Olha, observe que a questão não está trabalhando torneiras, mas o que eu falei lá no início? Que o problema das torneiras pode ser aplicado em outros contextos, tá? Basta você entender o problema em si. Qual é o problema em si? Eu tenho objetos trabalhando, né, separadamente, tá bom? Em tempos diferentes, tá? Porque são situações diferentes. E o problema é unir os dois, tá? Então, quando eu faço a união dos dois, ok? Eu vou gerar aquele problema das torneiras. Então, observe que as pessoas estão construindo um muro sozinhas, tá? Então, uma constrói o muro em 6 horas e a outra constrói o mesmo muro, tá? Em 9 horas. O que ele vai fazer? Olha, ele vai unir as duas pessoas para construir o mesmo muro. Qual é o tempo que eles levarão para construir esse muro? É o problema das torneiras. Então, se ele está construindo, então o sinal é mais. Construir também, sinal é mais. O contrário da construção seria o quê? Derrubar o muro. Aí que seria menos, tá bom? Então, aqui vai ser o quê? 1 sobre um tempo t é igual a 1 sobre um tempo 6, né? Mais, aqui também mais, 1 sobre 9, tá bom? Então, vamos aqui utilizar aquela ideia do MMC, tá bom? Qual é a ideia do MMC aqui? Fazer aqui, ó, o MMC, tá? De 9 e 6, tá bom? Então, o MMC de 9 e 6 é 18, tá bom? Mas eu vou fazer aqui só para entendermos, né? Ó, 9 e 6, tá? Ó, por 2 dá 9, e aqui dá 3, por 3 dá 3, aqui dá 1, e aqui 3 novamente, número 1 e 1, né? Então, 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 3 dá 18, né? Só para confirmarmos, né? Então, aqui 18, 18 por 6 dá 3, 3 vezes 1 dá 3, né? Ó, mais 18 por 9 dá 2, e 2 vezes 1 dá 2, né? No frigir dos ovos, eu vou ter 5 sobre 18, tá bom? Então, o que nós teremos agora, né?
1 sobre o tempo t é igual a 5 sobre 18, tá bom? Tomando o inverso, como nas outras questões, tá? Eu vou ter que o t é igual ao inverso desse lado, que é 18 sobre 5, tá? E lembrando que aqui é da hora, tá? Vamos dividir para encontrar o seu resultado, tá bom? Vou dividir aqui, ó. 18 dividido para 5, né? Que vai dar 3, né? Isso que dá 15, né? 18 menos 15 dá 3,0, que aqui vai dar 6, né? Ó, por fim, 30 e aqui 0, tá bom? Então, lembre-se, tá? Que essa divisão aqui, o meu tempo é 3,6 da hora. Mesma coisa das outras questões. Aqui não é 60 minutos, tá? Então, se você for decompor 3,6, aqui é 3 mais 0,6, tá? 0,6 você converte para minuto. Como? Multiplicando por 60, tá? Que quando você multiplicar, você vai encontrar 36 minutos, tá bom? Então, isso daqui é o quê? 3 horas e 36 minutos, tá bom? Minutos, tá certo? Então, bem simples. O que eu preciso entender? Que o problema das torneiras ele pode ser adaptado para outros contextos, tá? Basta eu entender o contexto principal, tá? Então, último problema aqui para encerrarmos nessa aula maravilhosa. Então, duas garotas realizam um serviço de tatilografia. Eita, para quem conhece a tatilografia, né? Não é a digitação aqui no computador, tá bom? Existia antigamente uma máquina chamada de tatilógrafo, né? Que é uma maquinazão que você fazia a tatilografia. Então, enganchava o dedo, e, né? Muito legal, né? Minha mãe tinha um, ela é expert. Então, duas garotas realizam esse serviço. A mais experiente consegue fazer em 2 horas, não é isso? E a outra, 3 horas. Se dividirmos esse serviço de modo que as duas juntas possam fazê-la no mesmo, com o menor tempo possível, qual será esse tempo, tá? Então, observe que aqui é o mesmo contexto, tá? Do problema das torneiras, tá bom? Então, você vai ter pessoas trabalhando separadamente e você quer saber qual é o tempo quando você junta elas para fazer o mesmo serviço, tá? Então, vai ser o quê? 1 sobre um tempo total, tá? Vou colocar aqui esse 1, ficou feio. 1 sobre o tempo total é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, né? Perdão, 1 sobre 3, tá? Por que mais? Porque elas estão digitando, né? Fazendo a sua tatilografia, tá? Então, vamos resolver desse lado aqui, né? Isso, ó. Como é só duas frações, então frações pequenas, vou utilizar aquela técnicazinha lá do soma por borboleta, né? Então, 3 vezes 2 dá 6, né? Isso, ó. Aqui vai dar 3 e do outro lado vai dar 2. Consequentemente, aqui em cima vai dar 5 sobre 6, tá? No frigir dos ovos, eu vou ter, opa, calma, devagarzinho, 1 sobre um tempo igual a 5 sobre 6, tá? Fazendo aqui o inverso em ambos os lados, eu vou ter t igual a 6 sobre 5, tá? Isso daqui dá hora, tá bom? Então, vamos dividir. Quando eu dividir aí, né, vou colocar aqui outra coisinha, né, eu vou ter aqui, ó, 6 dividido para 5, né? Dá 1, dá 5, né? Isso, ó, que dá 1,02, né? Isso, ó, que aqui vai dar 10, ok? Então, consequentemente, aqui é 1,2 da hora, tá? Se eu olhar as alternativas, eu não tenho 1,2, tá? Eu tenho duas alternativas que estão trabalhando em minutos, tá bom? Então, eu vou transformar tudo isso daqui em minutos para ver se é a resposta, tá? Então, eu já observo que isso daqui, ó, vou botar aqui, ó, 1,2, tá? 1,2 para transformar tudo para hora, para minuto, perdão, basta multiplicar por 60, tá? Então aqui, quando eu fizer essa multiplicação, eu vou encontrar aqui, ó, 72 minutinhos, tá bom? Então quer dizer que o tempo vai ser 72 minutos, tá? Olha aqui, olha a letra C de caramba, bem facinha, tá? Então, o problema das torneiras não é um problema difícil, tá bom? Continue estudando, continue praticando, que você vai chegar à sua perfeição. Até a próxima!